E ficámos então com essas novidades de Moçambique. Vamos agora, como tiveram a oportunidade de ver, falar um pouco sobre educação. E para falar sobre educação, nós temos aqui a professora Sónia. Muito boa noite. Muito boa noite. Tudo bem? Obrigada Já pelo convite. estávamos com saudades. Então, Mas recíproco, temos que fazer assim. Se calhar muitos estão a ver este vídeo já há muito tempo depois dele ter sido gravado, mas neste momento as pessoas andavam assim a falar ao longe para não se infectarem umas às outras com um coronavírus. Isso. Mas estou a brincar. Mas assim à parte... Mas não sei se a Assim, nossa brincadeira... Sim, a nossa brincadeira, claro que são assuntos muito sérios, mas acho que há muita coisa escondida que não se quer falar, sim, não é? sim. Nomeadamente as idades das pessoas mais infectadas e por aí fora. Mas o nosso tema é outro. Como fazer projetos. Projetos para os mais jovens, às vezes não é assim muito apelativo, é uma coisa e dá muito trabalho, eu quero... Não é? Eu estava Como a é que se convence um pensar. jovem a envolver-se em fazer projetos? Ora bem, isto é só uma forma de formalizar aquilo que no dia-a-dia, mesmo com as crianças e com os jovens, já acontece, não é? Eu quero isto estar para fora, eu quero comprar algo, tenho um sonho, eu gostava de... E começamos já, e já há uns programas em que eu estive cá e falei um bocadinho de um documento que é o perfil do aluno do século XXI. Desvendei um pouco daquilo que é suposto acontecer nos dias de hoje e que está a acontecer nas escolas europeias, que é potenciar no aluno a capacidade de ser ele a procurar a informação, selecionar a informação e utilizar essa informação em proveito próprio. Como fazer projetos? Hoje as escolas e o sistema de ensino está a apontar exatamente para isto, para criar autonomia em cada um de nós, e não estar à espera que a resposta, portanto, ser o professor a dizer, olha, Zezinho, Vai para tu aqui, vai vais para para ali. ali e não vai, porque o professor deixou de ser o sabe-tudo e o foco máximo do conhecimento. Portanto, a ideia é que se potencie a criatividade do aluno, a autonomia e a sua própria, e ele seja o próprio agente e construtor da sua aprendizagem. Acaba por criar um bocadinho de responsabilidade A ideia é mais essa. cedo, não é? A ideia é essa. Mesmo nos mais pequeninos, quer dizer, eu estou a pensar nas idades de 10, 11 anos e vamos pensar como fazer projetos. Vamos pensar na escola. Há necessidade, sei lá, na disciplina de português, de inglês, o que seja. Há uma necessidade. Então, o que é que eu vou fazer com a minha disciplina? Imagine que numa escola nós precisamos de alargar a nossa biblioteca. Então, isso é um projeto que não fica só, pode passar por uma turma, mas pode passar por várias turmas. Isto depende dos agentes que vamos envolver. Então, a primeira coisa é isso mesmo, eu peço desculpa, vou-me virar, é definir o projeto que temos que desenvolver. Porque às vezes fazemos um brainstorming em sala de aula com um grupo de alunos, nós conhecemos os nossos alunos e sabemos mais ou menos os interesses, e estou a pensar também enquanto diretora de turma, ou diretor de turma, nós temos uma disciplina que é cidadania e desenvolvimento, e essa disciplina permite abarcar tudo o que nós quisermos. Há temas já pré-selecionados, temas bastante abrangentes, sei lá, desenvolvimento sustentável, ecologia, está na ordem do dia. Então vamos definir, temos essa liberdade de definição e de criação. Okay, estamos aqui a fazer uma chuva de ideias, uma seleção de ideias, tudo é válido. Vamos passar à fase seguinte. Vamos imaginar então que a escola precisa de uma biblioteca maior, ou que cada sala, isto é quase idílico, mas cada sala podia ter um conjunto de estantes para fazer uma biblioteca de turma. Quando há turmas diferentes numa só sala, isto não é possível. Mas imaginando que sim, isso pode ser um pequeno projeto. Até, por exemplo, sei lá, dinamizar a obra de qualquer coisa de maior porte, não é? Avançando para os alunos do secundário. Nessas coisas pequenas é que eles vão vendo que é possível tanto criar para pequeno como para... Microprojetos como macroprojetos. Os conceitos são sempre os mesmos. Sim. A ideia é, podemos começar com algo muito pequenino, muito à escala deles. Imagina, uma turma pode fazer um projeto. Então vamos, sei lá, ou adquirir um conjunto de obras, ou adquirir... Eu não quero falar em coisas concretas, mas imaginem fazer um portal, um espaço dedicado à leitura que fica anexado à biblioteca.
Então precisamos de materiais, precisamos de comprar estantes ou criar essas próprias estantes. Podemos ir a qualquer loja e, com a colaboração de outros professores e até de pais e de outras entidades, criar um espaço na própria escola. Mas isto tem que ser calendarizado, temos que analisar os recursos, temos que saber se queremos fazer isto durante... Precisamos de 3 meses, precisamos de 6 meses, precisamos de 1 ano. Aqui já é uma fase da planificação, não é? Portanto, eles quando começam a perceber, professor, então, e se fizéssemos isto? E se fizéssemos aquilo? Ok, então vamos perceber, temos tempo para fazer? Eles são nossos alunos durante 9 meses, poderão ser durante mais 1 ano, 1 ano seguinte, e temos que perceber que, por exemplo, pode haver um macro-projeto que leve 2 anos a fazer ou 3. Estivemos a falar do 3º ciclo e do secundário. Então, depende se for um macro-projeto. Mas eu se calhar estou a falar de uma forma mais muito abstrata, não concretizando. Fazendo aqui um bocadinho de marcha atrás, pensando num projeto mais pequenino, pode ser uma visita de estudo. E agora brincando um bocadinho com a situação que agora temos que estamos todos a suspender algumas atividades, uma visita de estudo passa por uma planificação. Onde é que nós vamos? Vamos ao estrangeiro, vamos a outra cidade, vamos ao museu, vamos planificar o que é que queremos fazer. Temos de levar máscaras, não temos? Como é que temos que... Exatamente, temos que planificar e perceber que quantas pessoas é que estão envolvidas neste projeto? É a turma toda, é só um grupo? Há pais, há agentes da comunidade? Mas esse exercício é muito importante, levá-los a pensar nos pormenores todos que são necessários. Há custos que são suportados pelos próprios, claro que nunca há custos associados aos alunos, mas eles têm que perceber que isto não é só sonhar. Pois. Não é? Tu queres qualquer coisa, queremos qualquer coisa. Nós, então para eu atingir esse algo, eu tenho que planificar. Ele não cai lá diretamente. Eu quero. Não, vai. Então, vá, tu queres, avança. Não. Pois, nós temos que pensar. E temos que submeter, eu penso que eles rapidamente percebem quando eu não posso fazer isto porque eu preciso de... tens que submeter a uma aprovação superior. É exatamente. E então, quando são menores de idade, eles não podem fazer, nem podem sair da escola sem ter uma autorização. Eles percebem que nem tudo é só eu quero fazer. Acontece muitas vezes, planificação das fases de execução. Eu estou a pensar num portal de leitura, por exemplo, que foi um projeto que eu já executei. Eles sabiam que tínhamos 1 ano para fazer, um ano letivo, 9 meses. Tínhamos equipas de trabalho com diferentes tarefas. Sabiam que tínhamos que ir às compras, tínhamos que ir comprar pelo menos a estante mestra. Sabiam que tinham que ir angariar livros junto da comunidade, porque esses livros tinham que ser doados pela comunidade. E sabiam que depois tinham que decorar, e isso tinha que ser feito até a um determinado momento, que era junho. Mas tínhamos que cumprir tarefas semanalmente, e tínhamos que reunir semanalmente e fazer o ponto de situação. E tínhamos que perceber se havia alguém atrasado, se havia alguém que se estava a esquivar, se estava alguém muito adiantado, qual era a equipa que se calhar dispunha de mais recursos. E o que é que eles estavam a aprender, acima de tudo? Muitas vezes não é o projeto em si, o mais importante é o que é que se aprende quando eles começam a elaborar um projeto. E quando percebem que é mais fácil em algumas fases e mais difícil noutras. Sobretudo quando é a parte financeira, eles percebem que temos que criar aqui, aprendem a pedir orçamentos, começam a aprender a noção de orçamento, quando há custos associados. E aprendem a valorizar, muitas vezes, o conhecimento que está e a estimar depois as coisas e aquilo que adquirem, seja um bem ou seja um serviço. E depois então, esse ponto tão importante que você já fez referência até. Sim. Portanto, ele para ser aprovado tem que ser viável. Não é? Portanto, qual é a utilidade do projeto? Um portal de leitura faz falta? Pode não fazer, mas pensamos, sei lá, noutra questão para as escolas, que não passa pelos alunos, mas a aquisição de cacifros. Muitas vezes eles dizem, o professor era muito bom, isso não depende do diretor de turma, não é? Há várias. Nós temos que, todos os projetos são válidos, desde que tenham realmente uma aprovação superior. Eles percebem que têm que o submeter. E que ele só terá viabilidade se for aprovado. Se não for aprovado, fica na gaveta. Exatamente. E depois então... Executar, mãos à obra, não é? Esta é a parte sempre mais divertida e mais trabalhada e é onde eles se envolvem mais, porque percebem, aprendem melhor, aprendem fazendo, vão à procura da informação.
E nós, professores, ficamos mais orgulhosos, percebemos que nós não realmente podemos ir saindo de cena e eles próprios vão Eles já construindo. Temos é que ir sempre supervisionando. Isto, então o professor já não faz falta. Não. Vamos supervisionando, vamos corrigindo, mas percebendo que eles vão chegando a conclusões por eles próprios. Não é fácil fazer um projeto, não é? Eles vão entendendo a importância de um bom planeamento para que aqui seja Sim, bem mais fácil. E percebem que a execução pode depender de uma má planificação ou de ter um elemento na equipa. Percebem o que é uma equipa de trabalho? E se vocês vão trabalhar, quando forem adultos, vão trabalhar com colegas, vão trabalhar com equipas. E nem toda a gente tem a mesma empatia. Mas temos que aproveitar os pontos fortes e os pontos fracos de cada um e perceber. Para os preparar. E superar muitas vezes conflitos e execução do projeto, mas sempre pensando no alvo. Eles não se podem desfocar. Isso é outra coisa que eu deixei passar, agora enquanto fui falando. É importante manter o foco. O projeto tem que responder a uma necessidade. Se ele não der resposta a uma necessidade, é desnecessário, não é? É só fazer por fazer. E é um bocadinho como ensinar. Nós, para ensinarmos e para eles aprenderem, eles têm que perceber que há um objetivo nessa aprendizagem. Porque senão desligam. Por que eu quero isto? Muitas vezes perguntam, o que é que isso me vai ser útil? E isso requer um constante exortação a eles, porque às tantas desanimam e tal, não veem as coisas a andar, porque estão lentos. E eu digo, isto é como fazer uma festa. Nós apontamos para uma festa daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses. Há uma grande preparação para essa festa. Há contactos a estabelecer, há pessoas que temos que contactar. Imagino, não é? Um casamento é o exemplo perfeito. Há roupa para se selecionar, há espaços para reservar. Não é eu quero, amanhã já está. Não, eu tenho que preparar. E eles têm que ir pensando que rapidamente 1 ano decorre e 6 meses decorrem. E que ter ou não ter as coisas prontas depende muito do que se vai. Temos que estar sempre em cima do assunto. Isso é ir exortando, ir corrigindo, ir dizendo, olha, isso não está tão bem. Muitas vezes nós acabamos de dizer, é assim que se faz, e à nossa frente alguém faz de outra maneira. Disse, mas porquê que fizeste assim? Eles não sabem responder. Tem que inovar, tem que inovar. Mas... Tu não ouviste. Tu não... Vocês ouvem todos, eu sou a mesma pessoa. Não, faz como acha que é melhor. Não é? E isto é interessante. Ouvem todos a mesma coisa. E se vocês querem ter sucesso, façam assim. Mas há sempre alguém que decide fazer de outra maneira. Depois não vai dar, não é? Às vezes dá, não é? Portanto, temos que dar aqui uma palmatória que eles têm que ser criativos. Mas muitas vezes erram por falta de... Acham que... Eu sei... É como mas aí o ponto seguinte também acaba por ser importante nesse sentido. Quando se erra ou quando se acerta. Perfeito, não é? Perfeito. É isto mesmo. E é perceber... Muitas vezes há imprevistos. E quando se está a fazer a análise de resultados, vamos lá ver, nós tínhamos planificado o portal de leitura, passámos por várias fases, adquirimos, pintámos, temos as obras. A ideia era fazer um espaço dedicado à leitura recreativa e que trouxesse as famílias para o espaço escolar e que partilhassem leituras e livros, que doassem, porque muitas vezes nós percebemos que os miúdos ainda são muito agarrados. É o meu livro, é o meu brinquedo. Dar não é? E temos que dizer, não, dar sim. Dar, porque sim, é melhor dar do que receber. Os pais também se envolvem também nisso. Temos que chegar lá aos pais, não é? Portanto, dá temos lá, que filho, dar. que a mãe dá-te uma bicicleta, dá isso. Eu lembro-me de ter dito isso e tínhamos os pais connosco. Isso é importante que eles desde pequeninos percebam que é importante partilhar. Há fases para isso, para eles aprenderem a partilhar, mas tem que ser desde pequeninos. E quando estamos a fazer a análise de resultados, tínhamos uma estante muito bonita, houve uma colega maravilhosa que ajudou a fazer as ilustrações. E eles diziam, professora, realmente, pronto, deu trabalho, mas valeu a pena. Assim, pois é tudo o que vale a pena realmente tem o seu trabalho. Não, nem sempre é fácil. Mas podíamos ter feito de outra maneira. Pois, mas vocês perderam tempo e foram por atalhos, e quem se mete por atalhos, muitas vezes, mete-se em trabalhos. E, portanto, a análise de resultados é fundamental. Portanto, não é só fazer o projeto e depois dizer, então, muito bem, façam um projeto e adeus até para o ano. Temos que fazer, temos várias fases, temos a calendarização, cumprimos o calendário, muitas vezes o calendário não é cumprido. Cumprimos o orçamento, gastámos
sei lá, queríamos gastar 100 e gastámos 150, ou tínhamos previsto Nunca gastar 100. acontece ao contrário. Sobrou-nos dinheiro. Só no Compra-se condomínio. pastilhas. Guarda-se, guarda. Portanto, não, e perceberem, e muitas vezes tentamos é que até nem usar dinheiro vivo propriamente. Perceber quem é o pai ou a mãe que pode ajudar a financiar, ou que tem, ou que trabalha na área, que pode. Portanto, gastar o menos possível, para perceberem que também podemos usar recursos que às vezes são desvalorizados. Porque o conceito das etapas é que é o mais importante, não é? Exatamente, e portanto podemos fazer um projeto e também a escola. Eu estou a dar um exemplo de um projeto um bocadinho complementar à disciplina de português, mas o objetivo é que nós consigamos, professores, trabalhar ao máximo, com o número máximo, com o possível de professores, num projeto comum e que possamos desenvolver isto, por exemplo, num ano letivo. E não é. É um desafio, é um desafio. E há coisas interessantes, mas. Vamos pouco a pouco, quem sabe se... E isso é algo, não é, que a Sónia dizia que acaba por começar a implantar-se mesmo nos mais Nos novos. mais novos, sim, sim. A que 10 em que anos, área? até os mais pequeninos, começam já, e usam, claro, a informática está presente em muitos momentos. E eles começam já rapidamente a dominar computador e fazem a sua própria pesquisa e fazem. Hoje em dia há já sítios, eu estou a falar, por exemplo, de estabelecimentos de ensino privados, que trabalham unicamente com computadores, e, portanto, o papel, portanto, tudo. Há momentos para trabalhar, não andam sempre com o computador, juntamente da sua pessoa, mas é tudo feito online. E em plataformas. E, portanto, com um software adequado, educativo, que é o futuro. Portanto, Porque isso, na verdade, acaba por ser também uma coisa que para eles, talvez, isto vai dizer a Sónia, né, que já está sim. a lecionar há muitos anos, talvez para eles, pelo facto de ter todas essas ferramentas na internet, etc. Hoje, se calhar, até uns jovens queiram casar, é muito fácil entrar num site e ver todos esses preparativos que tem esse projeto. Exatamente. É tão fácil ter, qualquer pessoa pode ter acesso a isso em vários sites. Sim. Eles, se calhar, estão um pouco mais avançados do que aqueles da mesma idade há Sim. anos E atrás. eu digo-lhe, mesmo os mais novos, nós rapidamente Anos-luz, somos. não é? Sim, nós achamos que queremos manter aquela autoridade e a nossa idade traz experiência e nós é que sabemos, somos mais velhos, estamos cá há mais tempo, mas eles batem-nos. Eles dominam. Mas também não têm cabelos brancos. Pois não. Eu sei isto. E tens cabelos brancos? Então pronto. Exatamente. E, portanto, eu brinco, vocês professora. Eu disse, bom, e tentamos disfarçar, mas a verdade é, e digo isto muitas vezes aos meus colegas, e temos esta conversa e com os pais, eles sabem muito mais. Nós não estamos cá, a roda já foi inventada, não é? Porque o nosso cérebro também está preparado para Sim, isso. Quanto sem mais nós o dúvida. exercitamos, mais rápido ele Sem consegue dúvida. absorver. E treina e não o Exatamente. usamos em todo o seu potencial. Exatamente. E, portanto, temos também de estar abertos à mudança e não ficar aqui fechados. Então, mas, claro que hoje não se ensina como há 50 anos, ou há 100, nem há 20. E não podemos parar no tempo. E não podemos achar que sabemos tudo e antigamente é que se fazia melhor. Não, há bom nos dois paradigmas, eu falo assim. Mas eles, qualquer coisa, telemóvel, configurar, qualquer desconfigurar, disse, não, professora, como é que se faz? Tudo bem, façam lá. Temos um Meninos, trabalho hoje para vamos apresentar. aprender sobre projetos. O que é que quer aprender, professora? Exato. O que é que quer que a gente lhe ensine? O que é que precisa de aprender? De cá que a gente liga-lhe o telemóvel. Exatamente. Portanto, é um bocadinho isto. É para rir. E pegando, só para terminar, como isto é tão verdade, as faculdades foram as primeiras, agora, recentemente, a cancelar as aulas presenciais. Portanto, por esta questão preventiva. Não sabia. Plano de contingência foram universidades e disseram só se mantém o ensino à distância, portanto, online. Tudo o que for por aceder a plataformas digitais, porque hoje
Hoje em dia muitas matérias Portugal estão... sempre viveu um bocadinho longe disso, não é? Sim, mas agora está na Estados Unidos crista é uma da coisa onda. normalíssima. Perfeitamente, exatamente, perfeitamente. E agora, como temos também alguns protocolos, algumas faculdades têm protocolos com outras faculdades estrangeiras, obviamente que tivemos que acelerar o processo Chamado e-learning, não é? e isso foi uma alavanca para o sistema educativo português ao nível universitário. Portanto, hoje em dia, até porque esse fator de termos alunos estrangeiros a frequentar o ensino em Portugal era um perigo eventual para a contaminação. Mas está tudo muito ao nível das plataformas digitais. Portanto, qualquer dia, não digo que nós somos dispensáveis, mas já não temos aquele peso, o fator presencial não é tudo, sem dúvida. Mas aí depois entra também, por exemplo, o presencial não é tudo, mas às vezes o presencial ajuda para que a disciplina sem dúvida, seja, sem dúvida, porque sem dúvida. um sem jovem dúvida. que não seja disciplinado, ele em casa dificilmente... Não, sem dúvida. Não, isso é indiscutível. Porque se calhar os pais tinham uma forte componente no sentido de levar as crianças a serem ali todas disciplinadas, mas hoje nem os pais têm tempo para... É um tema, Não é? isto é um tema para outro programa, não é? É, não é? Porque isto é difícil, porque nós... há pais que continuam a ser muito diretivos na forma, assim como alguns professores, não é? Mas somos todos na sociedade. Nós vamos ao supermercado e se virmos uma criança a gritar e a fazer uma birra, a tendência é olharmos de lado e fazermos assim um olhar de reprovação e se não nos contermos, somos mesmo nós a dizer, olha, faz favor. Há outras pessoas que dizem, mas é uma criança, tem que berrar, tem que gritar. Tem que partir isto tudo. Tem que partir, se não for agora, quando é que vai partir? Quando é que vai gritar? Não, é que é de pequenino que se torce o pino, portanto... São conceitos... Não, e com toda a psicologia que sabemos que existe, mas é preciso doutrinar e implementar uma série de valores. É ótimo fazer... Não precisamos de um computador para fazer um projeto, não é? Claro. Os egípcios já o faziam, e antes deles. Mas há valores que são essenciais, e os pais têm, não se podem... Ainda há pouco na televisão estava a ver, por esta questão do coronavírus, eu peço desculpa, mas... E estava alguém de uma associação de pais a dizer, estas crianças, se forem para casa, se nós tivermos de encerrar as escolas e as crianças tiverem de ficar em casa, a ideia e a indicação é mesmo essa, irem para casa. Não é irem passear com as suas famílias, porque não há aulas. Não, a saída das escolas e ficar em quarentena significa que tem que haver uma reserva física dessas crianças e que os pais não podem fugir a essa responsabilidade. Portanto, nada de ir para a Serra da Estrela passear agora. Agora também já está a ficar calor, a Serra da Estrela já não é muito apelativa. Pronto, mas é essa responsabilidade que não pode ser esquecida. Exatamente. Portanto, porque o pai ou a mãe... Mas a Sónia dava aí um exemplo que eu achei muito interessante, mesmo a nível até dos egípcios. Sim. Que parte um bocadinho, ou passa um bocadinho por aquilo que você falou há pouco, daqueles projetos a longo prazo. Sim. Que no Egito era muito comum eles fazerem, até de... não começavam um projeto e não terminavam, passavam para alguém que continuava aquele projeto, no caso das pirâmides e por aí fora, que levaram muitos anos, que não foi a mesma pessoa que os iniciou, não é? Sim, sem dúvida. Que isso são coisas que sem dúvida. requer um exercício A engenharia mental. e a arquitetura não nasceram recentemente, não é? São conceitos. E a grandiosidade de um projeto, muitas vezes, há projetos que estão... Eu lembro-me que estive em Barcelona no verão passado e, portanto, temos ali a Sagrada da Família, que ainda está, portanto, o monumento está ainda por acabar. São obras que estão há décadas para serem concluídas por questões várias, mas, nomeadamente, o projeto é tão ambicioso, porque cumpria a visão de um determinado arquiteto, mas ele já não está cá. E há outro arquiteto que tomou conta desse projeto e deu seguimento, mas também ainda não está concluído. E, portanto... Quando as coisas são realmente grandiosas, não se fazem da noite para o dia. Exatamente. Passam de geração, muitas vezes, até como um legado. Exatamente. Mas eu estava a entrar por aí mesmo precisamente para bater naquela tecla que é hoje as pessoas, os jovens, estão muito habituados ao quer agora, quer já. Sim.
e é Tem o imediato. a geração E- do fast food, não é? Sim, sim, é Então tudo os fácil. projetos, ninguém está para pensar lá para a frente. E é isso é que deve ser o grande desafio dos professores, não é? E é interessante que a questão do que para nós é importante pensar a longo prazo, não é? Porque temos experiência, porque percebemos que isso é importante. Muitos jovens, mas eles não têm a noção, não valorizam, portanto, o futuro. E nós sabemos que o futuro é agora, não é? Mas não se pensa, não pensam a longo prazo. Aquilo que eu estou a fazer agora vai-me dar jeito Eu lá à disse, vocês frente. percebem até porque até a questão de vocês estudam para que possam aprender. Não é só para o teste, é para aprender. Isso vai ser útil amanhã. Yeah. Não é? Não se passa de ano na véspera, não é? Começa-se a passar de ano no primeiro dia de aulas. Exatamente. Portanto, é importante, e os pais têm, é um discurso repetitivo, mas é importante incutir isto. Não se trabalha de véspera, não vai resultar. E nada de grandioso vai sair dali de certeza. Exatamente. E, portanto, depois as coisas não resultam, portanto, as coisas não... Pronto, Ou fica se aqui fazem- então a exortação para a atenção ou o foco, pelo menos, Sim. nos projetos, em querer ser ambicioso. Até porque nada se faz, não é? Mesmo nós adultos, nada se faz sem um projeto. Não é? Quem não faz um projeto anda à deriva na vida. Portanto, é como eu tenho um destino, quero fazer uma viagem. Para onde? Não sei. Eu vou, Logo se vê. meto-me logo. Sei, olha, compra um bilhete para o aeroporto. Olha, agora também não pode voar, mas temos que ter um foco. E, Isso. sobretudo, era isto. Sónia, Sim. uma exortação lá para casa, para Lá para quem casa. ainda está um bocadinho relutante em aceitar essas ideias. Eu gosto de viver o momento. Ai, não pode ser. Ai, não pode ser. Então, Ai, lá, lá. não pode, porque não... Não, sem ser demasiadamente... E isto não tem nada a ver com preocupações. É muito importante planear a vida, não é? E a vida escolar dos nossos filhos e dos nossos educantes passa por aqui. É importante ensinar em casa, até porque em casa é o primeiro sítio onde se deve aprender a planificar umas férias, a compra de algo, e não só. É importante porque vai-se poupar dinheiro. Não falei nisso, mas poupa-se dinheiro quando se planifica e, acima de tudo, as coisas fazem sentido para todos. Passam a ter sentido, não é? Pronto. Sónia, muito obrigado Obrigada eu. pela sua presença e Não, muito obrigada. esperamos numa próxima rubrica para sabermos mais destas coisas que são importantes todos estarmos a par e também andarmos focados nisto.